Amigos aí do Facebook para estar junto conosco, participando desse grande momento de reflexão. Vamos refletir? Vamos entender um pouco mais do que é vida, um pouco mais daquilo que nos faz andar para frente e não de costas. Às vezes a gente fica se perguntando por que tantas vezes e por que todas as vezes acontece com você. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que só comigo? Saiba de uma coisa: ninguém faz chaves sem cadeados. Ninguém faz cadeados sem chaves. Da mesma forma, Deus não te permite entrar em problemas que não exista de fato solução. Agora tem um detalhe: ser melhor do que os outros é para quem é fraco. O que importa é que você seja fiel primeiro a você mesmo. Porque se você encontrar um caminho sem obstáculo, ele provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Lembre-se disso. Se todas as vezes que você estiver indo por um caminho e as coisas estiverem fáceis demais, desconfie. Reza o ditado que diz que aquilo que vem fácil, vai fácil. Se aquilo que você tanto busca está difícil, está complicado, há muitas barreiras, está parecendo cada vez mais longe, se está difícil, quando chegar, muito será difícil para sair. Então continua buscando com força, com garra, os teus objetivos, por mais difíceis que seja, por mais complicados que seja, por mais doloridos que seja, continua buscando os teus objetivos e não desista. Porque aquele que desiste construiu uma casa sobre a areia. Porque aquele que desiste tem seus propósitos balançados por qualquer vento. Porque aquele que desiste não sabe aonde quer chegar. Porque quando nós sabemos onde queremos chegar, nós enfrentamos desafios, barreiras e dificuldades para chegarmos até lá, porque sabemos o que nos espera do outro lado. Então eu pergunto a você: o que é que você tem tentado, mas tem falhado e tem pensado em desistir e retroceder? Será que é algo que Deus colocou na tua mão para você fazer? Será que é uma obra que te foi imposta, um trabalho, um comércio para você abrir? Alguém para você tomar conta? Qual é o desafio que Deus tem entregado para você, decretado para você levar, e você tem visto tantos obstáculos, tantas barreiras, que pensa em desistir a todo momento? A vida não é feita, queridos, apenas de flores, mas nas melhores e nas maiores e nas mais perfeitas rosas. As rosas mais cheirosas, mais perfumadas, já descobertas hoje pela ciência, são as que têm os maiores e mais afiados espinhos. E qual é a diferença? A diferença está no resultado. Quando você vai tirar uma rosa, se você não tomar cuidado, e o ser humano ele é descuidadoso mesmo, não tem jeito, não tem outra forma. Se você não tomar cuidado, você se fere com os espinhos da rosa, da vida. A rosa representa a vida. Só que tem um detalhe: após ter tirado esses espinhos, após ter tirado, o resultado final vai ser uma fragrância incomparável. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. E detalhe: nos frascos mais caros, mais difíceis de serem encontrados, nos frascos aonde as pessoas geralmente não têm esperanças de um dia tê-lo. Sabe qual é o mal de algumas pessoas? É achar que só todo mundo pode, menos ela. Se a esperança morrer, morre a virtude de viver. Se você tiver ainda esperança, mesmo que seja difícil, mesmo que machuque, mesmo que doa, mas você vai chegar lá.
Sabe por quê? Porque a beleza da vida, nem sempre, entenda isso, entenda o que eu vou dizer aqui a você, está nas grandes coisas, nem sempre. Às vezes a beleza da vida está nas pequeninas coisas, os pequeninos detalhes. Já pensou? Você desistir justamente quando estivesse bem pertinho de alcançar aquele teu objetivo? Sem sonhos, a vida não brilha. Não existe luz. Vai comentando aí, vai convidando as pessoas, vai compartilhando aí, dando curtir aí pra gente levar mais essa mensagem. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir uma mensagem dizendo: ei, não desista. Sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Os sonhos não se têm. Nunca se tornará reais sem essas duas coisas. Sonhos e metas. Sem prioridades, os sonhos se tornam impossíveis. Então sonhe, trace metas, estabeleça prioridades, corra os riscos que forem os maiores riscos que você puder correr por causa dos seus sonhos. É melhor errar tentando do que errar omitindo. Não ande distante daquilo que te traz esperança. Não ande distante de quem te arranca um sorriso fácil. O tempo deixa pergunta, mostra respostas, esclarece dúvidas. Mas entenda uma coisa, acima de tudo, o tempo traz verdades. Ainda que doa, ainda que machuque, mas ele vai trazer para você verdades. Vai te dar uma sacudida para você acordar dessa vida de ilusão, onde você fica se derramando por outra pessoa que não merece, onde você se doa para pessoas ingratas. E tem gente aí pensando que vai te enganar pela vida inteira. Vai não. Uma hora ou outra a verdade vai se estabelecer e você vai saber quem é quem é com você. Sabe o que é simpatia? Não é dar em cima. Sinceridade não é grosseria. Ciúmes não é inveja. Educação não é falsidade. Sorriso não é sinal de felicidade. Choro não é depressão. Beleza não é burrice. Feiura não é sinônimo de encalhação. Namoro não é apenas sexo. Também não é eu te amo. Existem muitas coisas que você precisa enfrentar e descobrir os reais significados. Até quando você viverá dessa forma? O medo é a falta de fé. Sabia? Quando Pedro estava indo até Jesus caminhando pelas águas, ele teve medo e começou a afundar. Jesus pega em sua mão e disse: homem de pouca fé. O que é que você tem medo de não conseguir? Aonde você tem medo de não chegar? O que é que você tem medo de não conquistar? Põe a fé nesse negócio e vai, e anda, e caminha, e mergulha fundo. Agora, raciocinem comigo, vocês que estão me assistindo. A pior ambição do ser humano, a pior ambição de algumas pessoas,
é desejar colher os frutos daquilo que ele nunca plantou. Sabia? E se esse tipo de gente disser pra você que você nunca vai conseguir, olhe bem dentro do fundo dos olhos dele ou dela e diga: se eu errar eu aprendo, mas se eu acertar eu te ensino. Você tá entendendo a visão, como é diferente, querido? Quando Deus está no negócio te ajudando, dizendo: ser forte e corajoso, vai, não temas, eu sou contigo. Vai adiante deles, como eu fui com o outro, serei contigo também. Oh, coisa boa! Você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse de olhar para trás. Aí tu tá no caminho certo. Se tu tá no caminho e tá olhando para trás, então tu tá no caminho errado. Agora, se você tá no caminho olhando para frente, olhando para o alvo, caminhando adiante, marchando, aí você tá no caminho certo. Às vezes é assim mesmo a vida. Deus nos leva ao nosso limite. E sabe por quê? É porque Ele tem mais fé em nós mesmos do que a gente. Você sabia disso? Às vezes Deus te coloca para ir no teu limite, porque até Ele acredita mais em você do que você mesmo. Aí você tem que passar por isso, porque Ele sabe que você vai passar e você não aguenta, não aguenta. Deus dizendo: aguenta, eu acredito que você aguenta. Você está entendendo por que você passa por tanta dificuldade? É porque Deus acredita em você mais do que você mesmo possa acreditar em si. Entenda uma coisa, querido: nada que vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família é em vão. É porque tudo tem um propósito finalizado, construído. É assim que funciona, querido. O bem que você faz hoje, a obra que você faz hoje, pode até ser esquecida amanhã. Mas faça assim mesmo. Faça a sua parte. Veja que afinal de contas, é tudo entre você e Ele, você e Deus. Nunca foi você e os outros. Porque quando você precisa é você e Ele, não você e os outros. Então para de ligar para a opinião dos outros, para de ligar para o que acham os outros, para de ligar para o que diz os outros e começa a ligar para o que Deus tem para você, para o que Deus depositou na tua mão, para o que Deus confiou sobre a tua vida, e para de olhar para o que os outros estão falando. Porque os outros não querem ver a tua felicidade. Os outros querem estar felizes, os outros querem até te ver feliz, mas nunca mais felizes do que eles. Os outros querem te ver conquistando alguma coisa, mas nunca coisas maiores que eles. Então é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Você está entendendo aqui? Qual é a diferença? Nunca confunda silêncio com ignorância. Silêncio às vezes é sinal de muito trabalho. Silêncio às vezes é sinal de muito, mas de muito trabalho. Vai compartilhando aí, vai convidando os amigos. Sabe qual é o problema de muita gente por aí? Sabe? É porque muita gente tem um problema seríssimo. Sabe pouco. Olha pra tua vida, sabe pouco, mas fala muito. Duvide muito, viu, do que vem fácil. Agora não desista do que é difícil. Entendeu? É assim que funciona. E aí, Rivaldo, mas a rede social, meu querido, eu vou dizer uma coisa pra você sobre rede social. Sabe o caráter? Mas, Rivaldo, tô me julgando por causa da minha rede social. Caráter não é o que a gente ou o que eles postam nas redes sociais. Caráter é aquilo que a gente vive de verdade. Caráter é aquilo que a gente é. Porque tá cheio de gente nas redes sociais. As redes sociais é o covil dos covardes. Na rede social todo mundo entende de política, todo mundo entende de religião, todo mundo é super teólogo, todo mundo entende de matemática, todo mundo entende de história, mas não vive o que fala.
Nas redes sociais está cheio de gente hipócrita que vive do politicamente correto, perseguindo a tua vida, perseguindo aquilo que você vem fazendo, mas na verdade tem uma vida podre, é podre por dentro, bonito por fora, podre por dentro, sepulcro caiado. Sabe uma pergunta que eu tenho para fazer a você que me ouve? Se você pudesse comer as suas próprias palavras, você sabia que palavra tem poder? Eu quero ensinar uma coisa para você hoje aqui. Uma coisa que já me ensinaram, eu quero passar para vocês. Sabia que palavra tem poder? Aquilo que sai da tua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você começasse a comer as tuas próprias palavras, você seria nutrido por elas? Ou você seria envenenado por elas? É forte, meu filho. E aí? E aí? Às vezes a gente olha, né, para as situações e fala: Deus está tão distante, está tão ausente. Nem toda distância é sinal de ausência, nem todo silêncio é sinal de esquecimento. Não é porque Deus se manifestou de tal maneira que você percebesse que Ele não está fazendo o que Ele disse que estaria. Ele está fazendo. Não se preocupe se não for reconhecido, mas agradeça toda vez que vier um reconhecimento. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje eles lançam palavras, amanhã sentem o efeito delas. Hoje as pessoas querem fazer o que acham que devem fazer. Amanhã elas colhem tudo aquilo que elas plantaram. É assim que a vida funciona. E você veio pra cá ouvir isso porque você precisava ouvir esse sacode. Não foi você veio porque Deus te trouxe aqui pra ouvir isso. Tá na hora de você acordar, meu filho, minha filha. Tá na hora de você levar suas forças pra dentro de si. Rivaldo, eu tô querendo entrar numa depressão. A depressão não vai te pegar. Tá na hora de você levantar a cabeça, sacudir a poeira e começar a trabalhar de volta. Porque essa enfermidade que está te deixando oprimido, entristecido, em cima dessa cama, trancada nesse quarto, aconchada nessa casa, não pode te levar para baixo, porque quem te chamou confia que você é capaz de chegar aonde Ele colocou e planejou que você chegasse. Com o tempo a gente aprende que amadurecer é bom demais. Aguça os gostos, valoriza os abraços, seleciona as pessoas, inverte as prioridades e percebe que apesar do tempo que se faz, a vida está apenas começando. Compartilha, convida os amigos. Como é difícil esperar pelo tempo de Deus. Ainda que a palavra nos fale, ainda que a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3 diga que fale que há um tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, tempo para se arrancar o que se plantou. Como é difícil esperar pelo tempo de Deus. Ô Rivaldo, eu só queria achar o caminho da felicidade. Só queria achar o caminho da felicidade. Não existe caminho para a felicidade. A própria felicidade em pessoa, chamada Jesus, é o caminho. Não existe outra linha de chegada. Está na hora de você dizer assim: que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. Sabia que às vezes para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez? Sim. Ah, Rivaldo, essas verdades dói um pouquinho. A verdade dói. A dúvida corrói e a mentira destrói.
É momento, querida. É momento, querido, de você parar. Entender que há um propósito para isso que você está enfrentando. Para você entender que você precisa suportar as aflições que está acontecendo. Para de reclamar, para de murmurar. A fé consciente é liberada. A fé instintiva é escravidão. E a fé mecânica é loucura. Quando você olhar para alguém e sentir vontade de julgá-lo, corra logo para um espelho primeiro. Em cada passo que você der, a cada estrada que você trilhar, a cada caminho que você escolher, se você o fizer com todo o desejo do coração, Deus te guiará. O tempo é um sábio professor. O tempo é um sábio professor. E mesmo que você não pergunte, mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite, ele vai acabar te ensinando. Você sabia? Você sabia disso? Humildade? Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente. Lembre-se sempre, quando alguém quiser entrar num projeto, naquilo que você queira construir, Rivaldo, não vai não, que não dá certo não, vai dar errado. Olha no olho dele, no olho dela, bem dentro do olho dela, e fala: se der errado, eu me corrijo, eu tento de novo, mas se der certo, se prepara que eu te ensino. Porque todo erro é um caminho para o acerto. Ninguém aqui é um super Deus ou um semideus para nunca errar. Começa a deixar para trás aquilo que não te leva para frente. E é preciso superar, porque seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perca de tempo. Se passado fosse bom, era presente. Mas não é passado. A cada dia uma nova oportunidade é nos dada para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos proporciona. Se você está feliz ou não, se você está satisfeito ou não, o segredo é seguir em frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, principalmente as meninas. Principalmente as meninas. Eu quero deixar uma frase para vocês. Valorizem-se, é de graça, não custa nada. Valorize-se, é de graça e não custa nada. Você não sabe o que isso vai gerar lá na frente. Muitas quedas que acontecem hoje na vida de algumas pessoas acontecem pelo seguinte motivo: de querer voar sem perceber o tamanho do precipício, querer voar sem ter experiência de equilíbrio. Aí quando cai, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na família, coloca a culpa no pastor, no padre, fulano e ciclano, e esquece de que a vida já teria avisado antes. Você sabe por que a Bíblia nos compara com águia? Você sabe por que a Bíblia nos compara com a águia? A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, serão como águias. Sabe por quê? Porque chega um determinado momento da vida de uma águia, quando ela está entre 30 e 40 anos, ela já está
velha, teoricamente falando. O seu bico já está tão torto ao ponto de não conseguir mais agarrar a sua comida. As suas garras já estão tão grandes e fracas que se quebram com facilidade. Não tem mais aquela aderência. As suas penas já estão pesadas ao ponto dela não ter mais forças para voar. Então, de 30 para 40 anos, a águia precisa tomar uma decisão. Ou ela se entrega e morre pelos outros predadores e não consegue fugir deles, ou ela acaba se entregando à morte. Ou ela vai para um lugar onde encontra-se grandes rochas, e ali ela começa um processo chamado de processo de renovação. E a gente é assim. Chega um momento da nossa vida que a gente ou se entrega e morre, ou se esconde e começa a se renovar. E quando a águia decide se renovar, ela vai para uns lugares rochosos, com grandes rochas, se esconde ali, e ela começa a bater a cabeça na parede. Isso é uma ilustração para você entender uma mensagem, tá bom? Uma parábola. Ela começa a bater o bico na parede, o bico na parede, o bico na parede, até o bico se quebrar e ela sangrar. Porque o material do bico da águia e das unhas da águia e da pena da águia é o mesmo material que a gente tem nas nossas unhas. Quando você arranca uma unha, não nasce uma novinha em folha, por mais feia, por mais acabada, por mais destruída que a sua unha esteja, se você arrancar, ela vai nascer uma novinha e bonitinha. Aí a águia mete o bico na rocha até quebrar. E aí o bico sangra, aquilo fica sangrento nela. E ela espera nascer um bico novinho e folha, totalmente renovado, totalmente lindo. E quando o bico nasce, isso demora meses. Ela pega com o seu novo bico forte, renovado, afiado, e começa a arrancar garra por garra, pelo tronco, pela raiz. E aí, imagina os pés daquela águia sangrando. E depois de ter arrancado todos os pés das suas... todas as suas unhas dos seus pés, as unhas começam a sangrar, mas depois ela espera meses e aquilo começa a crescer. Garras novas em folhas afiadas, firmes, aderentes. Quando o bico está renovado e as garras estão renovadas, ela agora começa a arrancar de si mesma aquelas penas duras. Arranca na força mais bruta que existe, até sangrar, para que venha a nascer novas penas. E agora ela está pronta de novo para voar alto e para viver mais 40 anos renovadas. E às vezes você precisa se esconder um pouco, quebrar a cabeça mesmo, sangrar um pouquinho, sofrer com os arranques das penas. É porque você é comparado à águia, você está se renovando. É nesses momentos de dor e sofrimento que Deus está te proporcionando coisas novas. É nesse momento de sangue, de sangramento. É claro que Deus não está causando isso, mas você precisa passar, a vida te coloca nessas circunstâncias para você entender a ser forte, independente de alguém. Porque triste coisa é depender de alguém. Agora essa águia vai voar alto novamente. Você está preparado para voar alto? Você está preparado para viver momentos inesquecíveis como você viveu há muito tempo atrás? Então é preciso você sofrer um pouco. É isso que o sofrimento causa. Agora você precisa entender o significado disso. Você precisa entender o que significa as coisas que você faz. É preciso 3F. 3F, Rivaldo? Sim. Foco no objetivo, força para caminhar e fé para vencer. Porque às vezes a felicidade está batendo na tua porta, mas você vai lá pro quintal procurar trevo de 4 folhas. Às vezes você procura tanto no quintal aquilo que vem te dar sorte, e a felicidade bem na porta, ó, batendo. Algumas tempestades chegam apenas para testar a força das suas raízes.
Às vezes é isso. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, ela precisa ser curada em nós, mas outras não devem ser curadas, porque isso te proporciona fé. Se o que você tem buscado for verdadeiro em Deus, vai acontecer, independente do tempo e da distância, independente da situação e da circunstância. Você já parou para pensar hoje o quanto Deus te ama?